Olá, meu querido, tudo bem com você? Prontos para continuarmos a nossa caminhada entendendo o livro dos Salmos? Não sei se você lembra, no primeiro vídeo eu falei que para uma interpretação fiel dos Salmos ou do livro dos Salmos, você precisa de algumas informações importantes para que você faça de fato essa interpretação fiel. E também falei que uma das dicas foi exatamente isso, que você precisa saber quem é o escritor, porque sabendo quem foi o escritor, você também tem condições de saber o contexto histórico, o cenário histórico que estava acontecendo, a data, qual o período que o cântico foi escrito. Portanto, neste vídeo, o nosso foco será exatamente abordando a escrita e os escritores ou os compositores de cada salmo. E quanto à escrita, o que eu e você precisamos saber, primeiro é exatamente isso aqui, ó, que ninguém escreveu o livro dos salmos, ou ninguém sentou e escreveu um livro chamado Salmos. Segundo, o que temos aqui no nosso Salmos, ou nesse livro, é um conjunto de cânticos, ou uma coleção de hinos ou cânticos. É por isso que no próprio livro dos Salmos, nós temos 5 livros dentro deste livro. É por isso também que é chamado o livro dos Salmos. Portanto, o que temos aqui é um ajuntamento dos cânticos. Os hinos escritos de forma solta e escrito em várias épocas, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, em contexto diferente e também autores diferentes. É por isso, então, que essa coleção, ou nessa coleção, nós temos salmos desde a época de Moisés, passando pelas experiências de Davi, Salomão, até chegarmos um período pós-exílico babilônico. E é interessante que as referências, e essa é a terceira coisa importante para você entender, que as referências históricas que temos sugerem que a formação do livro dos Salmos que nós temos hoje, ele levou um período de vários séculos. Alguns escritores até dizem que levou um período de 1000 anos para que a gente tivesse o livro como nós temos hoje. E também, com essa informação, eles dizem que a própria compilação, a edição que nós temos hoje, é exatamente do período de Esdras e Neemias, e essa compilação é colocada justamente nas costas do Esdras. Então foi o Esdras que compilou, ajuntou e formou esse livro que hoje nós temos chamado livro dos Salmos. E quanto aos escritores, o que eu e você precisamos saber é, primeiro, que existe ou existem os salmos que nós conhecemos os escritores, porque eles são conhecidos e eles estão exatamente no próprio salmo. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós temos o Salmo de Moisés, que é o Salmo de número 90, nós temos dois salmos de Salomão, o 72 e o 127. Também nós temos os salmos de Asaf, e aí nós temos uma coleção de 12 hinos ou 12 salmos que trazem a inscrição que foi Asaf que fez, e aí nós temos, e são eles, por exemplo, salmo de número 50, o 73, o 74, o 75, o 76, o 77, o 78, o 79, o 80, o 81, o 82 e o 83. Então esses já trazem a inscrição dizendo, é um salmo de Asaf. E também nós temos os salmos de Davi.
e que está todo mundo acostumado com isso, e nós temos aí uns 73 salmos de Davi. Muito bem, agora na coleção davídica eu quero chamar a sua atenção para uma observação importante. Porque nós temos algumas coleções de salmos de Davi. Só que nessas coleções, ou seleções davídicas, os escritores, os estudiosos vão dizer exatamente isso. Ó. E aí a gente também pode concordar com eles, porque ó, na seção davídica, ou nos salmos de Davi, ou na seleção que Davi fez, você vai ver exatamente isso. Tem uns salmos que já vem dizendo que foi escrito por Davi, mas tem outros que estão na coleção davídica que não tem nome. Então os estudiosos vão dizer exatamente isso, olha. Os que têm nome foram escritos por Davi, por isso já traz autoria. Os outros que não têm, mas estão na seleção de Davi, são justamente aqueles salmos que o Davi gostava muito, né, era os salmos de preferência de Davi, ou na sua compilação, na sua coleção, ele colocou esses hinos, esses cânticos na sua coleção, ok? Então isso é importante a gente também saber. Também nós temos os salmos que são atribuídos aos filhos de Corá ou os filhos de Coré. Então é interessante que algumas Bíblias vêm exatamente falando isso, ó, os filhos de Corá, ou outras vêm dizendo os filhos de Coré. Aqui também eu gostaria de fazer uma observação importante, porque aqui também os estudiosos, eles têm certas dúvidas se de fato esses hinos, ou esses cânticos, esses salmos, eles são de composição dos filhos de Corá ou dos filhos de Coré, ou são exatamente os hinos que eles selecionaram e usavam para o seu trabalho litúrgico, porque eles eram os cantores do templo, ok? E por que existe essa dúvida? Porque em todo salmo atribuído aos filhos de Corá, vem essa frase assim, ó, ao mestre de canto dos filhos de Corá, ou dos filhos de Coré. A dúvida é, esses hinos, ou esses salmos, eles são dos filhos de Corá, foi os filhos de Corá que escreveram, ou esses hinos, esses cânticos, esses salmos, eles são escritos por outras pessoas e entregue ao mestre ou ao líder de louvor, né, dos filhos de Corá. Por que essa dúvida que eles têm? Porque a frase em hebraico, salmos dos filhos de Corá, elas podem também ser traduzidas como salmos dos filhos de Corá, ou salmos aos filhos de Corá, ou salmos para os filhos, para o mestre do canto dos filhos de Corá. Entende? Então a dúvida é exatamente isso. Ó. Foram eles que escreveram, esses salmos são exatamente dos filhos de Corá? Só para você ter uma ideia, o salmo de número 47, que tem exatamente essa frase, salmo ao mestre de canto dos filhos de Corá. Não é? Então, o Calvino, por exemplo, diz que esse salmo foi escrito por Davi, e Davi entrega para o mestre do canto dos filhos de Corá, para que ele fizesse ou musicasse o hino, né? Colocasse melodia e tudo mais, né? Ok? Então, por isso que as pessoas têm essa dúvida. Então, a dúvida é exatamente isso. Foram eles que escreveram? Ou foi alguém que escreveu e entregou para eles? Ou esse salmo foi exatamente a seleção que eles faziam e usavam no seu trabalho litúrgico? A maioria dos estudiosos vão dizer exatamente que esses salmos não são propriamente escritos pelos filhos de Corá, mas foi exatamente os cânticos que eles escolheram, ou eles selecionaram e usavam no serviço litúrgico, no templo onde eles eram, ou no tabernáculo onde eles eram
os cantores. Em segundo lugar, nós temos os salmos que os tradutores da Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego. Então nós temos os salmos onde esses tradutores, que são judeus, são rabinos, né? Eles mesmos identificaram os seus autores. Então, por exemplo, eles disseram, olha, esse salmo é de fulano. Então, um exemplo para vocês, ó. O salmo de número 120, 121, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 134, esses tradutores vão dizer que esses salmos, ou esses hinos, são exatamente de autoria do rei Ezequias, o rei de Judá. Jeremias, eles disseram exatamente isso, que o Salmo 137 é um salmo escrito por Jeremias, o profeta. E é interessante que algumas fontes rabínicas, eles dizem exatamente isso, que foi Jeremias que escreveu o Salmo de número 137. Eles também dizem que o Salmo 146 foi escrito pelo profeta Ageu. Também o 147 foi escrito por Zacarias, o profeta, e o Salmo 119, que é o salmo que vai falar da excelência da palavra, esse salmo foi escrito por Esdras. E em terceiro lugar, temos ainda os salmos que os escritores eles são anônimos e também chamado de salmos órfãos. Por quê? Porque eles não ninguém sabe e não temos nenhuma informação e nenhuma noção de quem escreveu. Portanto, os salmos anônimos são aqueles que ninguém sabe, que ninguém tem nenhuma noção de quem escreveu. Estas são as informações quanto à escrita e autoria dos salmos. E diante dessas informações, eu quero terminar com 3 dicas quanto à autoria. Primeira dica: nunca diga que os salmos são só de Davi. Por quê? Não é bem assim, como a gente já percebeu e já viu aqui no nosso vídeo. Segunda dica: quando você estiver no salmo, procure saber quem foi o autor. Por quê? Porque isso é importante. Exatamente quando você sabe quem é o autor, você terá mais condições de fazer uma fiel interpretação daquele salmo. E a terceira dica é que nem sempre temos certeza da autoria de um salmo. E não sabemos justamente para ficar claro para mim e para você que aquilo que eles disseram em suas composições são mais importantes que o escritor, o que o compositor. E a gente sabe disso, que hoje nós temos músicas que a gente canta, mas a gente nem sabe quem foi o compositor, não é verdade? Então, por isso, precisamos entender esse fato importante nos salmos. Espero ter ajudado você com essas informações. E no próximo vídeo traremos mais outras informações importantes para que você entenda melhor essa coleção de cânticos, de louvores ao nosso grandioso Deus. Então, nos veremos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.